Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Edi, vocês estão no Outro Livro e hoje eu vou falar de distopias. Hoje eu vim aqui falar pra vocês sobre 5 distopias que eu já li e amei demais, então sim, este é mais um top 5. Eu não estou falando que são as melhores, nem que, nossa, são as distopias, nem que as outras são um lixo, mas são 5 das que eu já li e eu gostei bastante, então eu quero partilhar essas distopias com vocês. Bom, em primeiro lugar, o Doador de Memórias. Ai, mas o Doador de Memórias é uma utopia. Não, o Doador de Memórias não é uma utopia, tá? O Doador de Memórias, ele conta a história do Jonas, que é um menino que está passando da vida de criança para a vida adulta, então eles não têm uma adolescência. O Jonas, ele vive num mundo onde não tem guerras, não tem doenças, fome, mas também você não tem sentimentos, você não vê cores, você não tem nada. E aí na cerimônia lá pra escolher o que o Jonas vai ser, ele descobre que ele é um pouco diferente que o resto daquela sociedade e que a partir daquele momento ele vai ser o recebedor, ele vai deter todas as memórias que existiram na humanidade. E nisso o Jonas começa a ver e sentir e ser diferente sabendo de tudo o que aconteceu no mundo, das coisas boas, das coisas ruins. E aí começa a treta, né? É um livro maravilhoso, o filme é maravilhoso, eu chorei litros, tanto no livro quanto no filme. O filme é muito bem adaptado, apesar de não ser tão fiel assim, mas as pequenas modificações que foram feitas foram muito bem feitas, então eu super recomendo. E o segundo livro que eu tenho pra indicar pra vocês, que na verdade é uma trilogia, Legend, Prodigy e Champion, da Mary Lou. Que, gente, eu, sinceramente, eu já vi muitas pessoas indicarem esses 3 livros e eu não dava nada pra eles. Mas, depois que eu comecei a ler, foi praticamente, assim, um dia pra ler o livro. E do Dale, né? Então, tanto o primeiro quanto os outros 2 livros, eles são com capítulos alternados da June e do Dale. A June, ela é a prodígio dessa sociedade distópica pós-guerra, em que o militarismo ele domina os Estados Unidos, que foi dividido lá. O Day é o bandidão e todo mundo quer capturar ele e ninguém consegue. O que acontece? Acontece um fato na vida da June que faz com que o governo pegue ela e coloque ela atrás do Day pra tentar achar ele. E aí a June vai, ela acha, só que enquanto ela tava disfarçada naquele meio tempo até ela descobrir quem ele é, porque ninguém sabia quem ele era, ela começa a ver que a parada é mais embaixo. E aí começa a zona toda que rende 2 livros, né? Que são esses 2, giram em torno disso. Depois de tudo isso, você acha que não acabou. O que acontece? Nessa guerra ali que os Estados Unidos estavam tentando enfrentar e tudo, eles estavam criando armas biológicas para ameaçar a população, né? E nesse último livro, o que acontece? Tem um surto de um vírus e as colônias que estavam começando a ficar de boa, né? Elas acham que é culpa do governo. Ai, meu Deus, um gato. E aí começa a zona de novo e a June e o Dave vão ter que dar um jeito nisso. E eu só posso dizer pra vocês que eu fiquei apaixonada por esse livro. Muitos pontos positivos pra ele, eu favoritei sim a trilogia, gostei muito e eu recomendo. Em terceiro lugar, temos aqui uma série, que eu só li o primeiro, que é Estilhaça-me, que foi uma indicação da Joca, do Little House of Books, e eu enrolei pra ler, mas li. E adorei, eu adorei. E ele conta a história da Juliet, que é uma garota que ela tem o poder de matar com as próprias mãos. E aí ela tá presa porque ela matou alguém e ela não é uma pessoa ruim, se culpa muito pelo que aconteceu, que foi um infortúnio. E acabam tirando ela daquela prisão que ela tava do nada e ela fica assustada e ela descobre que tá tendo uma guerra no mundo dela, que também e que querem usar ela como arma naquela sociedade ali zoada. Tá do lado inimigo, só que tanto o lado mal quanto o lado bom da guerra querem ela, então fica uma disputinha ali pela Juliet. Eu achei que ele teve uma pegada meio X-Men assim no final, e eu pretendo ler rápido,
os próximos livros da série pra ver qual é que é. Mas eu gostei bastante desse livro, então eu indico pra vocês. Ele não é um livro 5 estrelas, ó. Mas assim, umas 4 eu posso garantir pra você. Em quarto lugar, eu indico para vocês Starters, da Alyssa Price, que tem uma pegada meio hospedeira, mas eu gostei bastante. Essa capa aqui, apesar de ser essa mina meio estranha na frente, ela é lindíssima, né? E ele vai contar a história da Kelly. E a Kelly, ela vive numa sociedade onde que todas as pessoas entre 20 e 80 anos morreram por culpa de um vírus, uma bactéria, não saquei qual é a da patologia ainda. Entendeu? Então todo mundo morreu e só sobrou os Starters, que são as crianças até uns 18, 19 anos, e os Enders, que são os idosos, que a expectativa de vida nessa sociedade pulou para 200 anos, então só os idosos. E ela tem um irmão que tá muito doente, então o que ela achou? Um meio conseguir dinheiro para tentar salvar o irmão dela foi participando de um experimento de uma empresa que faz com que os Enders sejam colocados no corpo dos Starters. Só que a Kelly, ela acorda no meio do aluguel dela, e aí a Kelly fica bem louca, mas ela começa a entrar na zona e é muito bom, eu recomendo, é 5 estrelas também. E por último, eu não poderia deixar de indicar alguma coisa clássica, né? Que eu vou indicar o meu Laranja Mecânica, porque, gente, esse livro, eu poderia lê-lo a vida inteira, toda a vida. Esse livro, eu não vou falar muito, porque provavelmente você já conhece, mas ele conta a história do Alex, que é um garoto que vive numa sociedade, gente, que mesmo depois de 1000 anos, 1000 não, né? Mas esse livro ele tem mais de 50 anos, essa aqui é a edição de 50 anos. E mesmo depois de todo esse tempo, ele se encaixa realmente na sociedade que a gente ainda vive, porque ele fala muito da violência, né, nesse mundo distópico. E, gente, que é mais violência do que a gente tá vivendo hoje em dia, onde crianças... Porque o Alex, nesse livro, ele tem uma personalidade adulta, mas ele é uma criança ainda. Se eu não me engano, ele deve ter uns 13, 14 anos no livro. E a violência hoje em dia é muito forte, é muita criança cometendo crime, mais do que adultos até. Então. E ele fala disso, ele fala de violência, de estupro, de morte, e do governo que oprime aquela sociedade e faz experimentos estranhos com ela pra tentar combater esse crime e tudo mais. E, gente, ele é um puta livro, entendeu? Se você gosta de distopia, você é obrigada, sim, você vai ser obrigada a ler esse livro. No começo você vai ter um pouco de dificuldade, porque ele tem uma linguagem diferenciada, mas tem um dicionário aqui, o que eu não aconselho muito a você usar, porque você acaba se acostumando e se adaptando à escrita desse autor, mas, gente, leiam, porque é o livro, né? Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Comentem pra mim o que vocês acharam, quais distopias vocês já leram e gostaram. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau!